Olá, queridos irmãos, irmãs, queridos paroquianos que reza conosco nesse 8º dia, esse dia 13 da nossa novena em louvor a Nossa Senhora da Piedade. Vamos iniciar com amor e devoção, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio que Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mistério da primeira dor de Maria, a profecia de Simeão. Ó Mãe da Piedade, lembrai-vos sempre das dores de vosso Filho, o bom Jesus. De vós me compadeço, ó Mãe da Piedade, pela dor que o vosso terno coração sentiu, com a profecia do velho Simeão. Ó Mãe querida, pelo vosso tão aflito coração, concedei-me o dom salutar do temor de Deus e a virtude da humildade, uni nossas dores, as vossas e as de nosso Senhor com Jesus. Amém. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Nossa Senhora da Piedade, Mãe da Igreja e nossa Mãe, pela dor que sofrestes quando aos pés da cruz recebestes em vossos braços o corpo de nosso Senhor com Jesus, que morreu pelos nossos pecados, nós vos pedimos que acolhais em vossas mãos os nossos pedidos. Socorrei-nos e intercedei nas nossas dores. Nossa Senhora da Piedade, intercedei por nós. 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 Nossa Senhora da Piedade, intercedei por nós.
Mistério da segunda dor de Maria, a fuga para o Egito. Ó Mãe da piedade, lembrai-vos sempre das dores de vosso Filho, o bom Jesus. De vós me compadeço, ó Mãe da piedade, pela angústia que o vosso sensível coração experimentou com a fuga para o Egito e a permanência naquela terra estranha. Mãe querida, pelo vosso coração tão angustiado, alcançai-me o dom da piedade e a virtude da generosidade, especialmente com os pobres. Uni nossas dores, as vossas e as de nosso Senhor bom Jesus. Amém. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Nossa Senhora da Piedade, Mãe da Igreja e nossa Mãe, pela dor que sofrestes quando aos pés da cruz recebestes em vossos braços o corpo de nosso Senhor bom Jesus, que morreu pelos nossos pecados, nós vos pedimos que acolhais em vossas mãos os nossos pedidos. Socorrei-nos e intercedei nas nossas dores. Nossa Senhora da Piedade, Intercedei por nós. 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 Nossa Senhora da Piedade. Intercedei por nós. Mistério da terceira dor de Maria, a perda de Jesus no templo. Ó Mãe da Piedade, lembrai-vos sempre das dores de vosso Filho, o bom Jesus. De vós me compadeço, ó Mãe da Piedade, pela tristeza e inquietação que o vosso coração sofreu com a perda do vosso amado Jesus. Mãe querida, pelo vosso coração tão vivamente agitado, alcançai-me o dom da ciência e a virtude da caridade. Uni nossas dores, as vossas e as de nosso Senhor bom Jesus. Amém. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Nossa Senhora da Piedade, Mãe da Igreja e nossa Mãe, pela dor que sofrestes quando aos pés da cruz recebestes em vossos braços o corpo de nosso Senhor bom Jesus, que morreu pelos nossos pecados, nós vos pedimos que acolhais em vossas mãos os nossos pedidos. Socorrei-nos e intercedei nas nossas dores. Nossa Senhora da Piedade, Intercedei por nós. 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 Nossa Senhora da Piedade. Intercedei por nós. Mistério da quarta dor de Maria, o encontro com Jesus a caminho do Calvário. Ó Mãe da Piedade, lembrai-nos sempre das dores de vosso Filho, o bom Jesus. De vós me compadeço, ó Mãe da Piedade, pela compaixão que do vosso maternal coração se apoderou quando encontrastes Jesus com a pesada cruz a caminho do Calvário. Mãe querida, pelo vosso coração tão duramente provado, alcançai-me o dom da fortaleza e a virtude da paciência. Uni nossas dores às vossas e as de nosso Senhor bom Jesus. Amém. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Nossa Senhora da Piedade, Mãe da Igreja e nossa Mãe, pela dor que sofrestes quando aos pés da cruz recebestes em vossos braços o corpo de nosso Senhor bom Jesus, que morreu pelos nossos pecados, nós vos pedimos que acolhais em vossas mãos os nossos pedidos. Socorrei-nos e intercedei nas nossas dores. Nossa Senhora da Piedade,
intercedei por nós. Nossa Senhora da Piedade, Intercedei por nós. Nossa Senhora da Piedade, Intercedei por nós. Nossa Senhora da Piedade, Intercedei por nós. Nossa Senhora da Piedade, Intercedei por nós. Nossa Senhora da Piedade, Intercedei por nós. Nossa Senhora da Piedade. Intercedei por nós. Mistério da Quinta Dor de Maria, a Mãe da Piedade aos pés da cruz. Ó Mãe da Piedade, lembrai-nos sempre das dores de vosso Filho, ó bom Jesus. De vós me compadeço, ó Mãe da Piedade, pelo martírio que o vosso generosíssimo coração padeceu. Assistindo à agonia de Jesus, Mãe querida, pelo vosso tão martirizado coração, alcançai-me o dom do conselho e a virtude da temperança. Uni nossas dores às vossas e às de nosso Senhor bom Jesus. Amém. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Nossa Senhora da Piedade, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, pela dor que sofrestes quando aos pés da cruz recebestes em vossos braços o corpo de nosso Senhor bom Jesus, que morreu pelos nossos pecados, nós vos pedimos que acolhais em vossas mãos os nossos pedidos. Socorrei-nos e intercedei-nos nossas dores. Nossa Senhora da Piedade, Intercedei por nós. 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 Nossa Senhora da Piedade. Intercedei por nós. Mistério da Sexta Dor de Maria, a Mãe da Piedade, recebe o corpo de Jesus nos braços. Ó Mãe da Piedade, lembrai-nos sempre das dores de vosso Filho, ó bom Jesus. De vós me compadeço, ó Mãe da Piedade, pela ferida que abriu no vosso piedosíssimo coração a lança que rasgou o lado de Jesus e feriu o seu amabilíssimo coração. Mãe querida, pelo vosso coração assim transpassado, alcançai-me o dom do entendimento e a virtude da caridade fraterna. Uni nossas dores às vossas e às de nosso Senhor bom Jesus. Amém. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Nossa Senhora da Piedade, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, pela dor que sofrestes quando aos pés da cruz recebestes em vossos braços o corpo de nosso Senhor bom Jesus, que morreu pelos nossos pecados, nós vos pedimos que acolhais em vossas mãos os nossos pedidos. Socorrei-nos e intercedei-nos nossas dores. Nossa Senhora da Piedade, Intercedei por nós. 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 Nossa Senhora da Piedade. Intercedei por nós. Mistério da Sétima Dor de Maria, Jesus é sepultado. Ó Mãe da Piedade, lembrai-nos sempre das dores de vosso Filho, ó bom Jesus. De vós me compadeço, ó Mãe da Piedade, pela dor intensa que amargurou o vosso amantíssimo coração na sepultura de Jesus. Mãe querida, pelo vosso imaculado coração, amargurado ao extremo, alcançai-me o dom da sabedoria e a virtude da diligência. Uni nossas dores às vossas e às de nosso Senhor bom Jesus. Amém. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Nossa Senhora da Piedade, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, pela dor que sofrestes quando aos pés da cruz recebestes em vossos braços o corpo de nosso Senhor bom Jesus, que morreu pelos nossos pecados, nós vos pedimos que acolhais em vossas mãos os nossos pedidos. Socorrei-nos e intercedei-nos nossas dores. Nossa Senhora da Piedade, Intercedei por nós.
Nossa Senhora da Piedade, intercedei por nós. Nossa Senhora da Piedade, Intercedei por nós. Nossa Senhora da Piedade, Intercedei por nós. Nossa Senhora da Piedade, Intercedei por nós. Nossa Senhora da Piedade, Intercedei por nós. Nossa Senhora da Piedade, Intercedei por nós. Oração de Nossa Senhora da Piedade. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora nossa, e de todo o povo mineiro, recorro à vossa proteção e a vós consagro minha vida de discípulo e missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito confiante minhas súplicas e necessidades. Em vossa imagem venerada, ensinai-me a viver no amor infinito do seu Filho amado, o Senhor bom Jesus, que se entregou na cruz, doando sua vida para que todos tenham vida. Ensina-me a depositar em Deus Pai toda a nossa confiança, dóceis à ação amorosa e eterna do Espírito Santo. Intercedei e protegei nossas famílias, cuidai dos pobres, aflitos e sofredores. Alcançai-nos o que vos pedimos, Senhora da Piedade, e guardai-nos na paz, livres de perigos e ciladas e comprometidos com a justiça, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Encerramos mais um dia da nossa novena. Nesse dia 13, o 8º dia da nossa novena, queremos agradecer você que está fazendo essa caminhada, esse itinerário com a Mãe da Piedade. A ela, continuamos pedindo que esteja sempre o abençoando e o protegendo. E por isso invocamos a sua intercessão. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe da Piedade, a Mãe, interceda a Jesus, ao bom Jesus, por você, pelas suas intenções, pelas suas súplicas e agradecimentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue divulgando e compartilhando essa novena com seus contatos. Salve Maria, que Nossa Senhora da Piedade interceda a Deus por você. Nossa Senhora da Piedade, intercedei por nós. Senhora da Piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, que morto e da cruz descido, descansa nos braços teus. Minora também as dores do pobre e do sofredor, que clamam por teu socorro, Mãe pura do Redentor. Feliz padroeira de um povo a lutar, aqui em Figueira vamos te exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra.